Evangelho de João, capítulo 7. A falta de fé dos irmãos de Jesus. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazes, porque ninguém age às ocultas, enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhe afirmou: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa? Eu, nesse momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia, o Mestre Celeste. Mas, após seus irmãos terem subido, então, ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus, ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés que ele vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo. Tu está com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra, e todos vós assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vós irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Jesus é o Messias. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente, e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por este homem? Jesus e os líderes religiosos. Os fariseus ouviram a multidão comentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. A promessa do Espírito Santo. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quem é Jesus Cristo? Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente esse é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o
povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, rejeitado pelas autoridades. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguma das autoridades ou dos fariseus? E quanto a este povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Algo que me chamou a atenção foi que no começo o Senhor Jesus fala que não é a hora dele. Ele podia fazer muitas coisas, porque ele é Deus. Ele tinha total poder para fazer tudo que ele quisesse fazer. Mas, mesmo assim, ele falou que não era tempo. Mesmo assim, ele entendia que tudo tem o seu tempo e que ele precisava esperar o tempo certo, o tempo oportuno, para cumprir o propósito pelo qual o Pai tinha o enviado. E eu aprendo muito com isso porque se até Jesus, sendo Deus, tinha um tempo para fazer as coisas acontecerem, imagina nós, conosco. Então, isso é uma reflexão para as nossas vidas, que não é o tempo agora. E nós precisamos esperar o tempo do Senhor. Não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos esperar, porque no tempo certo irá se cumprir. Tudo tem um tempo determinado para acontecer debaixo dos céus. E nós precisamos compreender, respeitar e abraçar esse tempo, abraçar o processo. Porque Cristo abraçou o processo, ele passou pelo processo e esperou o tempo certo de todas as coisas se cumprirem. Senhor Deus querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. O Senhor é um exemplo para todos nós e nós pedimos que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor, a entender que tudo tem seu tempo, que nós devemos descansar, tire de nós todas as preocupações, ansiedades, tudo que nos impeça de viver o tempo do Senhor, o tempo correto do Senhor. Jesus falou com os irmãos dele que eles não sabiam o tempo correto e realmente não sabiam. E nós também não sabemos o tempo correto. Mas o Senhor sabe e cuida de todos nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por tudo. Amém.